Viva! Eu sou a Sofia Morgado e hoje estamos aqui para mais um episódio do Desafio para a Gestão da Ansiedade, que, lembro, decorrerá ao longo de todo o mês de maio com vídeos diários com desafios, práticas, dicas, sugestões para ajudar a gerir a ansiedade de uma forma mais eficaz e efetivamente. O tema de ontem foi o seu GPS emocional. Como foi usar esta ideia no seu dia? Espero que lhe tenha sido útil a prática. O tema de hoje é então rir é o melhor remédio. Lembro-me que esta era uma rubrica das seleções do Reader's Digest e, de facto, rir é o melhor remédio. Quando nós temos um pensamento que nos traz ansiedade, desconforto, se porventura alguma coisa, algum outro tema, alguma coisa nos fizer rir, alguém conseguir fazer-nos rir naquele momento, deixa de lá estar a ansiedade ou deixa de estar o medo, por exemplo. Porque são dois tipos de emoções bem diferentes, não é? Aquilo que nos faz rir, a diversão, o divertimento, aquilo que nos leva a gargalhar é um registro completamente diferente da ansiedade ou do medo. Então não podemos estar nos dois ao mesmo tempo. Então, de facto, esta é uma estratégia muito usada, por exemplo, na PNL, a Programação Neurolinguística. Existe um exercício que é muito interessante e que funciona muito bem e que pode experimentar, por exemplo, quando a ansiedade está associada a algo que alguém possa dizer. Vamos imaginar alguém que sente uma grande ansiedade ao falar em público e talvez só de pensar no facto de estar ali à frente de todas aquelas pessoas a falar para elas, a pessoa pense que pode sentir-se mal, pode lhe dar uma branca, as pessoas podem não gostar, podem veiá-lo de alguma forma, podem fazer aquelas expressões de aborrecimento, seja do que o for, ou não concordarem com aquilo que a pessoa está a dizer, e a pessoa está a imaginar tudo isto, ainda não foi, ainda pode nem ter data marcada para a sua apresentação em público, mas pode já estar a sofrer com tudo isto, a sofrer ansiedade. Então imagine que uma boa técnica poderá ser imaginar nessa ideia que já está a surgir, alterá-la um bocadinho e imaginar que as pessoas que estão na plateia estão a fazer aquelas caras que a pessoa está a imaginar ou a dizer, eventualmente, a fazer alguma crítica. Imagine que essas pessoas estão com um nariz de palhaço, por exemplo, com a cabeleira de palhaço, enquanto o fazem. Ou imagine que essas pessoas estão a falar com a vozinha de rato Mickey, que eu não sei imitar. Mas imagine, com certeza isto lhe trará um sorriso ao rosto. Porque é divertido, porque nos lembra de algo, não é? Então, ou simplesmente porque é ridículo, nada mais do que isso faz-nos rir. E ao mesmo tempo que nos faz rir, relaxa-nos, porque rir relaxa. Rir relaxa sem dúvida. Então não consegue ficar no mesmo registro da ansiedade, tensão da ansiedade ou do medo. Não consegue. Então qualquer estratégia que possa usar para tirar peso àquela situação, algo que o faça rir, que torne a situação ou a imagem mais leve e divertida, vai ajudar sem dúvida. Existe um exemplo que por vezes dou, talvez conheça os filmes do Harry Potter. E num dos filmes eu recordo-me que os alunos, não é? O Harry Potter e os seus coleguinhas estão numa aula lá na escola e eu agora não me recordo se é exatamente assim, posso estar a misturar algumas cenas de alguns dos filmes, mas lembro-me que eles têm que enfrentar algo, não me lembro se é do armário, um armário que eles abrem, a porta que abrem e lá dentro tem algo que adota a forma do seu maior, pior medo. Não me lembro se é um armário ou não, se é um espelho, qualquer outra coisa, não me recordo agora. E lembro-me que o amigo do Harry Potter, aquele ruivinho, que eu não me lembro o nome, ele tinha muito medo de aranhas. E a estratégia que o professor ali ensinava naquele momento que eles estavam a colocar em prática era fazer qualquer coisa com a sua varinha de condão
transformá-los ou adicionar alguma coisa, fazer qualquer coisa que tornasse a situação ridícula, que os fizesse rir, porque isso dissipava o medo, não é? Desmontava aquele medo que estavam a sentir. E na altura em que o amigo de Harry Potter encarou aquilo que adotava a forma do seu pior medo, claro que adotou a forma de uma aranha enorme, gigante, que era muito maior do que eles dentro da sala. E é claro que ele se viu confrontado com o seu pior medo e sentiu a emoção bem presente e foi muito física. Aliás, o Harry Potter teve que o ajudar e dar dicas, e eles todos a ajudarem, que ele tinha que usar a varinha de condão e tinha que tornar a situação divertida para fazer frente ao seu medo, conseguir superar o seu medo. Então aquilo que ele acabou por fazer foi colocar patins em todas as patas da aranha. E é claro que, tendo muitas patas e não sabendo andar de patins, a aranha estava sempre a cair. E todos começaram a rir e ele começou-se a rir. E quando se começou a rir, puf, a aranha desapareceu, porque na verdade ele deixou de sentir medo. Então é mais ou menos esta a ideia. Quando nós conseguimos tornar uma ideia divertida, se ela nos faz rir, de alguma forma, o medo ou a ansiedade, lembre que são duas emoções fisiologicamente semelhantes, então o medo ou a ansiedade deixam de lá estar. Eu arriscaria dizer que algumas outras emoções também podem deixar de lá estar neste mesmo registro, não é? O desconforto ou o conforto emocional. Falava ontem no conforto ou desconforto, quando falava do GPS, então aqui vou separar as emoções também apenas nestas duas categorias. Aquelas que trazem conforto e aquelas que trazem desconforto. Então, existe uma outra estratégia que pode usar também quando falamos de ansiedade, porque falamos de pensamentos, porque falamos em antecipar o pior cenário possível. Então imagine que piora esse cenário, mas se já era o pior possível, imagine que piorar é só torná-lo ridículo, transformá-lo de tal forma que aquilo não seria possível. E posso dar um exemplo. Vamos imaginar que vai receber os seus sogros para um jantar no dia seguinte ou na semana seguinte. E que já está a pensar, mas e depois? Eles nunca vieram aqui a casa, eles nunca provaram a comida que eu faço. Será que eles vão gostar? Será que me vai sair bem? Porque às vezes pode não sair bem, não é? Às vezes quando mais nos preocupamos e mais queremos que saia bem, pior é. E depois, se eu deixo queimar a comida, sei lá, ela sai mal, sai sem sal, sai salgada, e depois eles não gostam, o que é que eles ficam a pensar? Que eu não sei cuidar do filho, da filha deles. Enfim. Então, pior esta ideia, mas ridicularizando. E imagine que pode pensar algo como e depois começa, sei lá, eu vou-me esquecer da comida ao lume e aquilo vai transbordar, não é? Vai transbordar e inunda-me a cozinha. Mais, pode-me inundar, pode sair pela porta fora e inundar a estrada, e de tal forma vai correr mal que no dia seguinte eu sou capaz de ver nas notícias a notícia de que o jantar de alguém provocou um acidente lá na estrada porque veio era só comida, era comida por todo o lado, era a espuma da comida, era... Ridicularize, é claro que isto não é possível, mas o que é que esta imagem, esta ideia, esta sugestão trouxe neste momento à sua mente? Provavelmente trouxe um sorriso aos seus lábios. De tão ridícula que esta imagem é claro, é óbvio que isto não aconteceria, mas ridicularize essa ideia, essa imagem. Torne-a ridícula para se tornar pelo menos divertida. E ao fazê-lo está a aliviar a ansiedade, a aliviar a carga e a pensar que se calhar está a exagerar. Porque está. Porque quando estamos a pensar no pior cenário possível, nós costumamos estar a exagerar, porque não é o pior cenário possível daquilo com que nos deparamos. E mesmo, imagine que fosse o pior cenário possível, quando muito aquilo que seria útil seria pensar, ok, estou preparada para isso, o que é que eu vou fazer se isso acontecer? Ou quando isso acontecer, já que está tão convencida ou convencida de que assim será, não é? Ou então, ok, não posso fazer nada, então olha, depois logo se vê, depois logo lido com isso.
mas sofrer por antecipação até lá não é útil de todo. Então ridicularize a ideia, aproveite esta dica e experimente-a por um dia que seja e veja como resulta. Lembre-se de usar a ridicularização nos pensamentos que trazem desconforto emocional. Quer seja colocando uma cabeleira de palhaço, um nariz de palhaço, dar a alguém uma vozinha de Rato Mickey de repente, quer seja fazendo o jantar transbordar e provocar um acidente, sei lá, vendo nas notícias no dia seguinte que foi o causador ou a causadora de tudo isso, apenas porque queria fazer o jantar para os seus sogros que iam lá à casa. Então, ridicularize essa ideia que está a trazer desconforto e mal-estar e que não consegue controlar de outra forma. Já percebeu, ok, o que é que eu posso fazer quanto a isto agora, não é? Se eu não posso fazer nada, se eu não vou fazer nada, porque é que eu estou a pensar nisto? Porque é que eu me estou a martirizar com isto? Então, ridicularize essa ideia e experimente. Veja como funciona para si. Esta é a dica que lhe deixo hoje, que sugiro use pelo menos um dia nos seus pensamentos. E imagine se no dia de amanhã não tiver a oportunidade, se não surgirem pensamentos que tragam ansiedade deste tipo, não é? Em que possa usar esta estratégia, então, ainda bem, guarde o desafio para o dia seguinte e, com um bocadinho de sorte, pode ser que no dia seguinte também não tenha a oportunidade de usar esta técnica, mas experimente usá-la assim que tiver a oportunidade e veja como lhe serve. Então, por hoje é só. Espero que a dica seja útil de alguma forma, que tenha gostado da ideia e gostaria de deixar aqui já antecipando um bocadinho o tema de amanhã. Não, deixa apenas o tema de amanhã. O tema de amanhã é a ementa da vida. Fica só isto. O que será isto da ementa da vida? Com certeza que algumas das pessoas que costumam acompanhar aqui os vídeos, não que eu tenha falado aqui no canal ou neste contexto, mas noutros contextos eu já referi a ementa da vida e com certeza reconhecerão esta dica de amanhã. Mas será a dica de amanhã. Entretanto, lembro que hoje termina esta segunda semana e a dica que lhe deixei, o desafio para a semana, foi o de observar as emoções, os pensamentos, o desconforto, de observar aquilo que está a acontecer no momento, se permitir fazê-lo mais vezes. E deixar que o pensamento, o desconforto, a emoção passe por si como uma onda, percebendo-o como uma onda, percebendo-o como um comboio de alta velocidade que passa pela estação e você observando a partir da plataforma da estação em segurança este movimento. Como foi para si este desafio da semana? Foi-lhe fácil? Sentiu algumas dificuldades? Partilhe comigo para podermos ir conversando aqui sobre o assunto, esclarecendo quaisquer questões que possam existir, deixando dicas para outros que possam assistir aos vídeos, ler os comentários. Eu não sei como é para si, eu gosto muito de ler os comentários dos vídeos que vejo, porque aprendo também nos comentários. Há sempre dicas que são partilhadas quando há conversas por lá e considero sempre muito útil. Então, se assim for, deixe as suas dicas para outros, para que outros o possam fazer também. E por hoje é só. Espero que tenha umas boas práticas, que esteja a ter um bom desafio, que esteja a ser-lhe útil e amanhã cá estaremos com mais uma proposta de desafio para a semana e vamos ver o que será isto então da emenda da vida. O resto de uma noite feliz e até lá.